Agora nós estamos online. Estamos online. Então vamos começar de novo. Boa noite, minhas amigas. Boa noite, meus amigos. É com prazer que estamos começando mais uma reunião dominical do Centro Espírita de Uma Catarina. Tivemos alguns problemas técnicos aí, mas espero que agora todo mundo esteja nos vendo e acompanhando a nossa palestra. Hoje com uma alegria especial, porque estamos recebendo uma estreante. É a primeira vez que a nossa amiga Maria Salomão vem fazer uma palestra aqui no Centro Espírita de Uma Catarina aos domingos. E daqui a pouquinho ela vai dar boas-vindas para nós. Junto com a Maria, nós estamos recebendo hoje com alegria a nossa amiga Georgia Nogueira. Bem-vinda e boa noite, Georgia. Boa noite, Osmar. Boa noite, Milton, Maria. É uma alegria sempre estar aqui, né? A gente não precisa nem dizer isso, né? Porque virou praxe já. Esperamos ter uma ótima noite, né? De muito aprendizado. Sim, com certeza teremos. O Milton também está conosco. Bem-vindo, Milton, e boa noite. Boa noite, Osmar. Boa noite, Georgia. Boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez. Esperamos ter uma noite excelente aí com a Maria, falando sobre o passe, né? Isso, exatamente. E a Maria Salomão, gente, a Maria Salomão é uma amiga querida nossa. A Maria hoje está presidindo o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, está reativando aquela casa querida nossa lá que estava meio inativa, mas ela está trabalhando para reativá-la. Brevemente teremos novidade, não é, Maria? E também, além disso aí, ela é palestrante e está nessa lida conosco aqui há muitos anos. Seja bem-vinda e muito obrigado por aceitar nosso convite, Maria. Boa noite, Osmar, Georgia, Milton. Boa noite aos nossos irmãos aí do Irmã Catarina. Eu estou vendo aqui também que o pessoal do centro também nosso aí virtual está entrando aqui também. Bacana, boa noite, pessoal. É uma satisfação estar com vocês, viu? Aqui é uma honra. Tá, obrigado, Maria, Georgia, e obrigado, Milton. O pessoal que está nos assistindo, mais uma vez eu agradeço pela presença de vocês, mas principalmente pela paciência de ter esperado a gente resolver os probleminhas aqui, né? Então, nesse momento, para a gente começar a nossa sessão mesmo, eu peço a cada um para colocar um copo d'água, uma vasilha d'água para ser fluidificada, e pode tomá-la no fim da palestra, no fim da nossa prece de abertura, e a gente vai começar então com a nossa tradicional prece. E para isso eu convido todos vocês a elevar os pensamentos a Deus, a Jesus, a nossos mentores espirituais, pedindo a Jesus, a nosso amigo, o Senhor de nossas vidas. Mais uma vez, rogamos ao seu coração generoso que nos ampare nesse momento em que vamos iniciar mais uma palestra virtual. Que as tuas vibrações de paz e de amor envolvam a todos nós aqui presentes, equilibrando nossos pensamentos, nossos sentimentos, que os espíritos amigos que coordenam esse trabalho mais uma vez esteja ao nosso lado, nos fortalecendo, nos amparando, nos auxiliando na realização de mais esse momento de estudos e de reflexões. Que seja em teu nome, meu Deus, e em nome de Jesus também, que possamos iniciar a atividade dessa noite. Que Mãe Catarina nos proteja e mais uma vez presida as reuniões de hoje. Que assim seja. Bem, gente, vamos trabalhar, já que estamos um pouquinho atrasados, né? Eu vou tirar o Milton aqui da tela um pouquinho, a Georgia também, daqui a pouco eles voltam, porque eu queria começar, Maria, pedindo para você falar um pouquinho sobre o tema de hoje. Tá certo, Osmar. Então, hoje nós viemos aqui com grande satisfação falar para vocês sobre mãos que curam. E nós encontramos lá no livro de Lucas, capítulo 13, lá pelo versículo 10 e 11, aonde Jesus ele estava ensinando nas sinagogas, quando repentinamente apareceu diante dele uma mulher que há 18 anos já estava sofrendo interferência espiritual e interferência na sua saúde. Ela andava curvada. E Jesus chamou-a e disse: a partir de hoje você está curada. E ele então estendeu as suas mãos até ela e ela se curou. Neste versículo, assim como em muitos outros que tem na Bíblia, falando sobre a caminhada de Jesus e suas curas, ele diversas vezes impunha as mãos para curar, mostrando para nós que as nossas mãos, essas mãos divinas e abençoadas, que nós devemos dar graça todos os dias por tê-la, ela não serve simplesmente para nos servir,
para o nosso deleite, para o nosso bem-fazer, para os nossos afazeres. Mas as nossas mãos, elas são mãos abençoadas que servem também para levar a energia positiva ou negativa, que a gente tem que deixar isso bem claro, àqueles que nós tocamos. E quando nós imprimimos na nossa vontade o desejo positivo da cura de alguém, será que isso pode ou não acontecer? E por falar em curas, e por falar em energia e magnetização, Gabriel Delany, grande estudioso da doutrina espírita, ele já nos diz que o magnetismo, ele é antigo. Nós sabemos que o magnetismo existe desde a criação do princípio inteligente, é claro. Mas ele diz que ele é antigo. E desde a antiguidade, os sábios já utilizavam o magnetismo. Só que não tinha a explicação que nós temos hoje. Eles curavam pelas mãos. Um dos mais conhecidos aí da antiguidade era Simão, o mago, né? Que ele impunha as mãos e aquela pessoa que se apresentava a ele com um fenômeno em desequilíbrio e não conseguia se reestruturar fisicamente e até espiritualmente, mas eles não sabiam explicar essa parte, ele impunha as mãos e essa pessoa, ela melhorava. Assim como muitos procuraram, então, ele para que fizesse esta cura. E bastante interessante que Gabriel Delany, ele nos conta também que havia Valentine Greentakers, um inglês, em 1662. Ele foi conhecido como grande magnetizador. Por quê? Ele era um religioso que repentinamente ele sentiu um amp, que dizia a ele, você tem que curar, você tem que pôr as suas mãos e curar. E ele foi a primeira cura dele fabulosa foi no rei, aonde o rei, ele tinha doenças, tanto na coluna, mas ele também tinha tuberculose, e quando Valentine colocou a mão sobre o rei, ele se curou. Era bem rápido, assim, eram fenômenos que aconteciam antigamente, que muitos dos fenômenos que aconteciam antes não acontecem hoje, porque precisava dessa chamada, né, de atenção do mundo, dos homens, para que viessem, então, posteriormente, estudar tudo isso que estava acontecendo. E ele curou muitas pessoas com a sua mão. Ele ficou conhecido como o curador da Irlanda, onde curava pessoas com gota, com problema de coluna, com problemas sérios espirituais, sem ele mesmo saber. E sempre ele tinha esse amp e ele ia lá e curava. Era simples assim para ele. E nós sabemos, meus irmãos, que as nossas mãos são abençoadas. Elas são abençoadas. Nós temos aí Kardec nos colocando na Gênese que nós podemos transmitir o fluido benéfico a todos e de uma forma grandiosa, mas as curas especificamente pelas mãos, elas acontecem raramente, mas acontece. Aí vai depender de muitos fatores, como um deles é o conhecimento, né? Nós precisamos entender o que acontece conosco, nós precisamos entender que energia é essa que estamos a passar para as pessoas e que estamos sentindo. E para isso não é necessário ser exatamente médiums, que muitos pensam que é somente os médiums podem aplicar o passe magnético. Não, todos nós somos médios, segundo Kardec. Uns mais intensos e outros menos. Por que todos somos médiums? Porque todos sentimos, de um certo grau, a influência dos espíritos. Isso é Kardec que responde, não sou eu. Então, todos nós podemos aplicar o passe. Mas, para a aplicação deste passe, para entender o que é que está acontecendo conosco, nós precisamos estudar. Por isso que os centros espíritas precisam dar os cursos de passe para que as pessoas estejam preparadas
e também não venha a haver um desequilíbrio da própria pessoa que está aplicando o passe, que eu não gosto muito do nome passista, eu não gosto, tá? Porque passista parece que é passista de escola de samba, né? Então eu não gosto muito desse termo, não. Mas a pessoa que está aplicando o passe, a pessoa que está ofertando as suas mãos de forma benéfica, então, a levar a energia a um irmão, a alguém, a um parente, a um filho em casa, por exemplo, uma mãe que tem um bebê e pode perceber que o bebê melhora depois que a mãe começa a passar a mão e colocar a mão, por quê? Porque está transmitindo para ele energia. Desde que nós nascemos, assim que é cortado o cordão umbilical, nós começamos a armazenar cada vez mais energias através das pontas dos dedos também. E essa energia ela vai se armazenando cada vez mais conforme o nosso crescimento, e nós poderemos, então, utilizá-la, essa energia, de forma benéfica ou de forma maléfica. Então, estudando o que é o passe, o que são essas energias, nós poderemos, então, centralizá-las naquilo que é da nossa vontade. Aí vai o nosso livre-arbítrio. E precisamos também enviar energia, já que o meu desejo é enviar uma energia positiva àquelas pessoas que estão doentes, por exemplo, ou aplicar um passe, impor as minhas mãos sobre o chakra, a coroa, né, o chakra coronário, e a partir daí, então, que essa energia sutil, ela possa se envolver aquela pessoa em todo o seu corpo, porque quando nós aplicamos a energia em alguém, nós estamos aplicando no seu perispírito. Então, nós estamos energizando esse perispírito de forma positiva. E para que eu energize de forma positiva, eu preciso ser positiva, né? Então, eu preciso praticar o amor, que é uma das partes fundamentais para a aplicação do passe. Existem pessoas, como no caso do Valentine, ele era um magnetizador, vamos dizer assim, um magnetizador, talvez somente um magnetizador, talvez era só a energia anímica dele que ele conseguia chegar a tantos fatos interessantes, mas, analisando aí na ótica espírita, a gente percebe que havia curas. Então, dá para se observar que existia aí uma força espiritual junto, que potencializava o magnetismo dele, que, segundo o livro dos médios, nós temos a nossa força magnética, e existem os grandes magnetizadores que utilizam essa força magnética. Agora, quando, a partir daí, começa a haver curas, existe também a interferência do mundo espiritual, dos espíritos, que transmite, que potencializa o magnetismo daquele que está, então, a passar para a pessoa essa energia. Então, isso é muito interessante porque confundem-se muito, né? O que é magnetizador e o que é aquele médium que está relacionado ali à cura. E nós percebemos que o Valentine, ele tinha um grande magnetismo, e nós não sabíamos como ele era como pessoa, porque a espiritualidade nos ensina que para que haja o fenômeno, não precisa haver, vamos dizer assim, a moral, para que exista o fenômeno, porque o fenômeno é biológico, né? Biológico, não precisa haver moral. Mas para que este fenômeno, aí ele passe a dar frutos, e esses frutos a gente vai ver, nossa, uma cura ali, uma pessoa que melhorou, então aí há a necessidade de uma moral mais evoluída. E como é que a gente adquire essa moral? Praticando o bem, praticando o amor. Ô Maria, e qual que é a diferença entre esse passe que você falou que é a imposição de mãos e o passe que a gente chama de mediúnico? Então, o passe magnético, né, que é esse que nós colocamos as mãos ali no chakra, geralmente esse é o critério, né? Nós colocamos a mão no chakra que coronário, a coroa, e aqui a gente vai emitir as nossas energias. São magnetismo, o magnetismo
de quem aplica o passe. Agora, o passe mediúnico é aquele que, além desse magnetismo, existe a presença da espiritualidade, seja de forma ostensiva ou não ostensiva. Não há necessidade do espírito falar, mas ele está junto, potencializando essa energia para aquela pessoa. Entendi. Então são coisas diferentes, mas os dois usam o magnetismo para acontecer, não é isso? Exatamente. Tá bom. Maria, a Georgia tem uma pergunta para você. Vamos lá, Maria. Eu vou iniciar citando uma afirmação de Kardec. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A fé é indispensável para o homem, pois ela nos oferece consolo, coragem e resignação naqueles momentos mais difíceis da nossa vida. Mas, se a fé for puramente emocional, ela não resistirá a questionamentos mais racionais. Partindo deste princípio, há situações em que, mesmo o enfermo possuindo uma fé inabalável, os passes não promovem a cura. Como se explica racionalmente este fato? Ô, Georgia, para explicar isso daí, nós sabemos que a nossa fé realmente ela deve ser inabalável, claro, e baseada na razão. É isso que Kardec nos ensina, e ele faz com que essa razão que é a explicação de tudo, é isso que ele quer dizer, faz com que nós tenhamos certeza. E a fé inabalável é a certeza de que realmente é isso. Mas tem pessoas que realmente têm muita fé e sofre e toma o passe e vai fazer o tratamento. Nós que temos, assim, eu tenho um grupo de assistência à saúde que a gente atendia, agora está tudo fechado, né, em virtude da pandemia, ali no SEAC mais de 20 anos, e a gente tem também as cirurgias espirituais à distância no outro centro. E a gente percebe que tem pessoas que têm fé, que é uma fé tão grande, nossa, meu Deus, mas não recebe benefícios, vamos dizer entre aspas, esse benefício que ela quer se curar, né? Por quê? Porque nós temos o nosso kit espiritual, cada um tem o seu. E naquela encarnação, é para eu enfrentar isso daí, e de repente, não é para eu me curar num passe, né? Porque, na verdade, o passe, ele não foi feito para isso, para a gente chegar lá e curar. Senão, não precisava existir toda essa prova na nossa vida, que nós enfrentamos provas e expiações que é para o nosso crescimento. De repente, a cura é a própria doença. Então, a pessoa tem uma fé inabalável para compreender que ela precisa passar por aquilo. E ela está sendo curada, porque ela está tendo a compreensão. Não sei se entendeu mais ou menos o que eu quis dizer. Com certeza, entendi sim. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Jorge. Vamos chamar o Milton, que também quer fazer uma pergunta para a Maria. Olá, Maria. Oi. Eu estou preparando uma palestra para terça-feira, onde eu trato um pouco desse assunto que você acabou de tocar para a resposta da Geórgia, né? O tema é a cura para as aflições, e você acabou de dizer que a própria aflição pode ser a cura, né? Ou seja, foi algo que eu planejei passar, então eu tenho que passar com toda a minha intensidade, porque é aquilo que vai melhorar no plano espiritual a minha evolução, né? Mas eu queria pegar esse gancho, porque muitas vezes a pessoa vai ao centro esperando o passe, né? Ele não se envolve, chega atrasado na palestra, mas para o passe ele está lá com o númerozinho dele, ou ele quer ser o primeiro da fila, né? Por que eu fico bem logo após o passe, mas à volta à minha rotina, ao sair do centro, eu sinto novamente algumas angústias e aflições que eu fui lá desejando que seja pelo menos aliviado essa sensação? É porque, né, Milton, muitos de nós, vamos colocar nós no contexto, né, em virtude da nossa evolução, nós esperamos tudo pronto. A gente já espera que a gente vá ao centro, muitos esperam isso,
que vá ao centro e logo no passe já resolva o seu problema. Aí, na hora que sai do centro ou volta para casa, às vezes até fica bom um dia, porque armazenou um pouquinho de energia positiva, mas não acontece nada, voltou tudo ao normal. Por que será? Porque eu preciso da minha reforma íntima, né? Eu preciso ir ao centro em busca das respostas para o que eu sofro, as respostas que existem na doutrina, porque a doutrina, ela é libertadora, ela é consoladora. Por quê? Porque ela traz as respostas que nós precisamos. Só que a doutrina também nos diz que nós precisamos mudar o nosso eu, o nosso íntimo, tem que fazer reforma íntima todos os dias e praticar a cada dia, senão eu não vou melhorar. É o que está lá na Gênese de Allan Kardec, no capítulo lá que ele fala de fluidos. Se você não tem como você misturar a água e o óleo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar a minha melhora no dia a dia para eu modificar a minha energia, os meus fluidos, para eu poder receber as forças espirituais. E tudo isso, eu não posso ir no centro só esperando o passe. Tem gente que fica até ansioso, né? Eu comentava muito assim nas minhas palestras lá no SEAC, que às vezes a pessoa falava, nossa, termina logo que eu quero assistir a novela, já vai logo para o passe, né? Então, tem pessoas que pensam só no passe, só que é a sobremesa, né? Mas não quer saber de trabalhar, de se reformar. Então, aí, infelizmente, não vai conseguir o que está buscando. Obrigado. E às vezes não precisa nem chegar em casa, né? Numa fechada do carro na frente do centro, já acaba o efeito, né? Acabou. Maria, e o que você e o Milton diriam para aquelas pessoas que estão sofrendo porque o centro está fechado e não conseguem tomar o passe, não conseguem melhorar? Qual conselho vocês dariam para essa pessoa? Você quer falar primeiro, Milton, ou eu? Pode falar, depois eu complemento aqui. Então, nós estamos enfrentando um momento de... Essa pandemia, ela não está aqui por acaso. É um momento de mutação. É um momento de encontro conosco mesmo, aonde nós precisamos buscar entender o que está acontecendo. E essa energia que a gente precisa, por exemplo, agora nós estamos aqui em palestra online. Cada núcleo, cada casa tem que ser um foco de energia positiva, um centro de energia positiva, porque cada computadorzinho que está conectado é uma energia positiva. Que no momento da oração, nesse momento a espiritualidade está despejando ali esse amor. Na verdade, nós sabemos que o plano espiritual não precisa de reunião mediúnica. E esse é o momento para a gente despertar. Será mesmo? Porque tem pessoas, o Osmar que fez essa questão, Milton, que também encaram os grupos mediúnicos como o despejar de energia e emoções, sabe? O descarrego, entre aspas. Eu vou no grupo mediúnico, no sábado, tal horário, tal, voltei ótima para casa, descarreguei. Mas e a minha reforma? Mas e a minha mudança? Mas tudo que eu preciso fazer para melhorar? Então, esse momento agora, despertar. É o momento da gente despertar, né? Eu responderia até com paralelo de outras religiões, né? Não adianta ir à missa aos domingos e pecar os outros dias da semana, né? Você vai para alguma celebração, para alguma atividade, a partir de uma mudança de comportamento no dia a dia. É mais importante aquilo que a Maria colocou anteriormente, da minha reforma íntima, né? Se eu não estou podendo ir ao centro, qual é o meu nível de pensamento? Qual é o meu nível de leitura dentro da doutrina? Eu participo das lives, e tem live todos os dias e praticamente todos os horários. Eu escuto a doutrina, eu tento praticar no lugar mais íntimo meu, que é a minha casa, porque às vezes a gente vai ao centro com aquela carinha bonitinha, sendo amigo de todo mundo, mas volta para o lar e tem uma postura totalmente diferente. Eu acho que esse é o momento de reflexão. Nós voltamos para dentro da nossa casa exatamente para refletir o que nós estamos fazendo conosco mesmo e com aquelas pessoas que estão à volta, que dentro do planejamento reencarnatório seriam as pessoas mais importantes para a nossa evolução. Excelentes respostas. As duas respostas foram excelentes. Eu só complementaria com o seguinte: há pessoas que realmente estão no momento que precisam conversar com alguém.
Nesse caso, gente, realmente a gente não vai ter condições de atender mediunicamente, nem presencialmente. Procure o nosso atendimento fraterno, é só agendar uma hora confidencial, individual, né? Se alguém tiver interesse, depois me procura que eu passo as instruções para fazer esse atendimento fraterno online, que vai ser bastante interessante. Obrigado, viu, Milton? Georgia. Olá. Vamos lá. Para receber o passe, é simples. Basta a gente ter boa vontade e ter fé. É isso mesmo, não é, Maria? É importante estar em sintonia receptiva também para otimizar a atuação do passe. Quando uma pessoa deseja e tem fé, tudo fica mais fácil porque existe uma predisposição para poder receber o auxílio do passe. E em relação às pessoas que estão distantes, é possível aplicar um passe à distância sem que a pessoa saiba e mesmo assim proporcionar melhorias para essa pessoa? Vamos supor que eu fique sabendo de um amigo que está numa situação difícil, né? E eu resolvo aplicar um passe nele, ele não está sabendo. Ele vai receber os benefícios desse passe? Então, Georgia, primeiro a gente teria que falar assim, qual que é a diferença, né? Porque o passe, na verdade, o passe, ele é a imposição das mãos, né? A gente tem até essa conotação, que é a imposição das mãos sobre o corpo de uma pessoa com a intenção de emitir para ela, vamos dizer assim, nós espíritas temos a intenção de emitir energias positivas, né? Energias magnéticas positivas. A pessoa que está à distância, ela vai receber, então, as vibrações, né? E até mesmo, se for um trabalho que nem igual o nosso, que nós temos às terças-feiras, de cirurgias espirituais à distância, a visita da espiritualidade, porque tem uma equipe física também vibrando, se conectando, e aí a espiritualidade vai levar essa vibração, essa energia positiva até a pessoa. E essa pessoa, nós já tivemos muitos casos como esses, de pessoas que às vezes são dependentes químicos, pessoas que não se interessam realmente em mudar, pessoas que estão extremamente depressivas e não quer saber de tratamento. Mas aí a família vem pedir socorro. E nós precisamos socorrer, né? Então a gente se reúne, a gente vai vibrar e vai pedir para a espiritualidade. A espiritualidade vai até lá e essa pessoa, ela pode sim receber um benefício, ela recebe um benefício. Não é aquele 100% de como se a pessoa estivesse participativa, né? Porque a participação da pessoa, ela é essencial no tratamento. Mas ela recebe. Nós tivemos casos até da espiritualidade fluidificar a água do chuveiro. E a pessoa tornou-se mais calma. São, na verdade, métodos paliativos momentâneos para que essa pessoa passe, então, a enxergar. Vamos dizer assim, abrir a cortina um pouco para que ela passe a enxergar e, a partir daí, começar a trilhar os caminhos com os seus próprios pés. Então, a gente pode dizer que tem a vibração e o passe, um diferente do outro, mas que a pessoa recebe benefícios da mesma forma. Uhum. Ok, obrigada. Jorge, eu sei de histórias de outras religiões, onde a pessoa que celebrava os trabalhos falava para a pessoa botar a mão sobre a televisão, onde ele estava transmitindo a cerimônia dele lá, que seria curado e tal. Eu acho que não é bem assim, né, Maria? Não, a pessoa, o que acontece, né? A pessoa pode até colocar a mão, mas o que é que vai fazer? Às vezes ela se cura, mas o que vai acontecer? Por que ela se cura? Por causa da fé dela. Não é porque ela colocou a mão ali. Dali da televisão não veio nada. Mas a fé dela e a vontade dela em melhorar-se, a espiritualidade achou um gancho ali, porque o espiritismo, ele explica tudo o que acontece nas outras religiões, né? Então achou um gancho e conseguiu emitir umas vibrações positivas para ela, porque ela abriu, né? Não é essa a frase de Jesus? A tua fé te curou? Exatamente. Tá bom, obrigado, viu, Jorge? Milton, você de volta. Eu gostei do exemplo da televisão, né? Só tomar cuidado para não levar choque, né? Às vezes a gente põe no lugar errado. Mas a gente tem conexão, então. Conexão de pensamento, conexão vibratória, conexão de energias, de fluidos, né? Quando eu tive
no COEM essa discussão, eu fiz muitas perguntas, né, do porquê a imposição sobre o coronário, né, porque direciona os centros vitais das pessoas, né? Eu acho que esse é um conhecimento que todos deveriam ter, porque se você mesmo colocar a imposição da mão no coronário e nos centros vitais, você consegue, com o pensamento, com uma oração, uma reenergização, vamos dizer assim, né? É colocar alinhadamente. É isso mesmo? Eu estou correto, Maria? Ou por que é em cima do coronário e não em outras partes do nosso corpo? Então, a gente segue um padrão aí na doutrina para a gente aplicar essa energia no centro coronário, né? Porque ele é o sétimo, ou chakra, né? Sétimo chakra. O coronário é o sétimo chakra, e nós temos 7 pontos vitais, né? Que é como se fossem discos inseridos ali no nosso perispírito, aos quais eles se comunicam entre si. E essa comunicação energética entre si, no sétimo, ele distribui para todos os outros chakras, os outros 6 chakras do nosso corpo, essa energia. Então, a gente precisa realmente receber essa energia no sétimo para poder organizar os outros todos. Até na homeopatia, nos florais, quando estão desarmonizados, a gente pega e aplica, né, e dá para a pessoa o floral do sétimo chakra, para que ela tome aí uns 3 meses, para que possa harmonizar esse chakra. Mas existem os tratamentos diferenciados também, que hoje em dia a gente já participou e já passou a conhecer um pouquinho mais, que são aqueles tratamentos para depressão, que aí não é feito nesse sétimo chakra, né? É feito em outro chakra, essa energia, mas isso é um tratamento específico. Na parte geral, sim, é feito no sétimo chakra. E aí vai harmonizando os outros, que nós temos pontos vitais, né? Que a gente tem, ó, o sétimo chakra aqui, a gente tem o chakra frontal, a gente tem o chakra laríngeo, né? O chakra do coração, né? Cardíaco. Coronário. Né? O coronário é da coroa, o do coração é o verdade, cardíaco, né? Aí a gente tem o esplênico e o genésico. Então, de baixo para cima, conta 6 até o sétimo. Então, se você está desarmonizado, às vezes tem uma doença, por exemplo, o chakra que mais a gente desarmoniza é esse chakra cardíaco, que é o quarto chakra. Por quê? Porque as nossas emoções, ela vem sempre aqui, ó, no coração, né? Pode ver, a gente sofre uma emoção, a gente já vem aquela respiração, aquela ofegante, a gente já precisa de um apoio e a gente armazena energia negativa aqui. Então, venha o passe e aplica no sétimo chakra e desse chakra ele vai harmonizando os outros chakras. E também a gente pode ajudar aí com os florais. Muito bem, eu queria só relatar aqui que eu tive um problema desse e fui atendido, né? Não sei se eu posso dizer atendido lá no SEAC, no TDM, né? Tratamento depressivo por magnetismo, né? E indico muito, se alguém estiver passando por essas aflições, ou com esse tipo de quadro, a busca desse tratamento. Porque, além da energização, você tem uma reforma íntima por todo o procedimento que é feito lá. Inclusive, nós vamos ter esse TDM, quando nós abrirmos a casa Eurípides, a gente já está com tudo organizando para o TDM ter lá também. Que bacana. Obrigado, Milton. Jorge. Vamos lá. Maria, dentro da doutrina, nós estudamos e obtemos conhecimento sobre o passe. E assim, intencionalmente, nós podemos aplicar passe. Estamos preparados, né, para aplicar passe. Porém, é possível que haja situações em que a pessoa não tenha conhecimento sobre passes e nem mesmo seja da doutrina, e mesmo assim, sem se dar conta, estar aplicando passe em pessoas? Ô, Georgia, deixa eu contar uma historinha para você. Eu tinha... Aqueles que não sabem, eu tenho uma filha transplantada, né? Ela tem hoje 18, vai fazer 18 anos. E eu
juntamente com os médicos de Botucatu, nós fizemos um trabalho, nós montamos uma equipe de trabalho lá, porque eles são espíritas também. Olha que interessante, nada é por acaso, né? E o que que eu me propus? A aplicar passes nos transplantados lá. Então, eu ia uma vez por mês, né? Porque toda vez viajar, eu gostaria de toda semana, mas uma vez por mês eu ia lá, uma equipe que eu montei, e eles deixavam a gente entrar, autorizava, e as pessoas que estavam lá, elas não tinham conhecimento de passe, imagina, eram até evangélicos, muitos evangélicos. E o que que eu fazia? Então eu conversava com a pessoa e falava que eu ia fazer uma oração, a oração, né? E conforme eu falava, eu impunha, pedia licença, claro, né? Porque a gente precisa pedir licença às pessoas, se pode impor as mãos. Como Jesus sempre impôs as mãos, os evangélicos sabem que, né, a imposição das mãos, você está fazendo uma oração, é muito positivo. E ela nem sabia, estava recebendo um passe. Então eu fazia desse jeito. Então a gente pode, sim, às vezes você tem um familiar, sabe, difícil, ou alguém no seu trabalho muito difícil, que um dia você tem uma oportunidade e que ela não saiba se você tocar e conseguir tocar na pessoa, ou se você não tocar e você já vai emitir vibrações suas, né, para ela, né, positivas. Então é possível, sim. Sim, e no caso, assim, né, a pessoa não sabe que ela está proporcionando um passe para alguém, ela está dando um passe, então é possível. O desejo de fazer o bem ao outro está dando um passe sem conhecer o que é passe. Isso acontece muito na igreja evangélica, né? Acontece muito na igreja evangélica, né? Onde as pessoas, existem muitos médiuns poderosos ali, que acontecem fenômenos que eles mesmos às vezes não sabem explicar, e muitos que chegam perto do outro, e igual o pastor, ele põe a mão na sua cabeça e ele está dando passe. Só que ele nem sabe o que é o passe, né? E muitos Sim. outros da igreja. Então, e tem a intenção boa de fazer o bem. Sim. Ô, Jorge, no começo a Maria, no começo, quando a Maria fez a introdução, ela deu um exemplo que eu achei lindo. As mães, por exemplo, dão passe nos filhos sem perceber que estão dando passe. Muitas delas não têm nem religião, mas só pelo carinho que elas estão passando a mão no filho e tal, elas estão dando um passe. Isso é verdade, Maria? Isso é total verdade. Eu sempre ensinei isso para as mães que procuravam a gente no centro. Eram pessoas que não tinham conhecimento do espiritismo, mas aí eu ia falar assim: nossa, Maria, você está ensinando a dar o passe sem a pessoa ter o conhecimento do espiritismo? Não, é diferente. Uma mãe, não existe energia melhor e maior do que a da mãe por um filho. Não tem. Então, a mãe, eu falava assim: o filho está doente, não está bem, à noite vai ali, coloca a sua mão e faz uma oração. Então, aí, nossa, como que fluía positivo isso nas crianças, melhoravam muito, isso acontece muito, e aí tem que fazer sim, quando é mãe. O que não pode é outras coisas, né? Por exemplo. O que não pode. Bom, obrigado, Jorge. O que não pode é a pessoa sem saber e aplicando passes, de pessoas que estão com perturbação, isso e aquilo. É esse o exemplo que eu quero dizer. Agora, a mãe é diferente, né? E a mãe tem um amor incondicional, né? É verdade. Obrigado, Jorge. Milton, volta. Eu vou lutar pelo direito dos pais também fazerem isso, né? Porque senão só parece que a mãe pode fazer, mas os pais também, né, Maria? Sim, claro, lógico. Eu vou relatar aqui. O pai tem um amor grande, né? Com certeza. Vou relatar aqui, inclusive, que meu filho me pediu, ele não estava se sentindo bem essa semana, né? Ele me pediu: pai, me dá um passe, né? E aí colocamos uma música de meditação. E realmente a gente sente isso de imediato, né? E aí a pergunta, eu vou tentar reformular aqui, porque o Osmar se adiantou aí um pouquinho, né? Mas eu queria que agora você falasse um pouquinho dentro da lógica dos centros espíritas, né? Se existe uma preparação especial para quem aplica o passe dentro do centro, né? E se existe, né, alguma orientação para quem recebe. Porque eu fiz o curso, eu aplico, né, o passe no Irmã Catarina, mas às vezes a gente está lá dentro fazendo a aplicação e tem aquele burburinho, aquela conversa, que acabou a palestra e a pessoa fica ansiosa de conversar, ao invés de estar em oração, em meditação, se preparando, né? Queria que você desse um pouquinho dessa
para quem está aplicando, como é que é essa preparação dentro do centro espírita e para quem recebe, né? Como é que ele deve chegar para a câmara de passe e receber todos os fluidos positivos que é emitido para ele. Você sabe, o Osmar está falando alguma coisa, mas o microfone está desligado, Osmar. Aproveitando a pergunta do Milton, é só você também falar sobre a preparação, não só para o passista dentro da casa espírita, mas antes de chegar na casa espírita, tá? Tá certo. Você sabe, Milton, que eu já frequentei, não, já fui fazer palestras em casas espíritas, que o passe ele é antes da palestra, né? Não é depois, justamente para se manter um silêncio e para aqueles que realmente só quer o passe, já fez o passe e vai embora. Então, quem está realmente interessado em aprender, vai ficar para a palestra. E aí não tem esse burburinho na hora do passe, por quê? Porque é preciso haver o silêncio. Ali a gente tem um ambiente espiritual e magnético. E tudo, já é difícil a gente se concentrar. Imagine com burburinho. Aí você não consegue passar o seu magnetismo nem se concentrar nessa energia que está a espiritualidade passando para a gente. E os centros devem, sim, oferecer o curso de passe, que no caso a gente aprende aí, quando faz o COEM, né, tem as aulas específicas de passe, mas tem que ir além disso, porque ali é uma coisa, é só uma pincelada. Precisa ir além disso, saber o que é o passe, para que serve, como eu me preparo, por que eu estou dando o passe, porque tem pessoas que, para aplicar o passe, eu já vi a pessoa fuma antes, né, e vai lá aplicar o passe. Então, a pessoa come exageradamente e vai aplicar o passe. A pessoa come um monte de carnes, né, e vai lá aplicar o passe. Então, todas essas energias, esse peso no estômago, isso não contribui com o fluido que nós vamos transmitir para a pessoa. Então, a gente tem que se preparar e também, o que é mais importante, se preparar aí na nossa conduta diária. Nós não somos perfeitos, ninguém somos, a gente erra todos os dias, mas a gente tem que procurar ir se melhorando a cada dia. Porque a gente percebe que quanto mais a gente tenta melhorar-se, mais a espiritualidade se conecta conosco. E quando a gente não melhora, a pessoa só xinga, só reclama, e depois vai lá pegar o passe. Que conexão que tem essa pessoa com a espiritualidade? Não tem. E qual é a energia dela que ela vai para a pessoa, vai aplicar, vai dar para a pessoa? E a pessoa que recebe o passe, é claro que ela também deve preparar-se, salvo aqueles que não conseguem. Vamos dizer assim, uma pessoa que tem deficiência, uma pessoa, né, que está com problemas aí mentais, ou enfim, que não tem como se preparar, mas deve se preparar para receber, porque esse é um momento único, um momento que nós não sabemos o que a espiritualidade pode colocar em nós e qual é o magnetismo que a gente vai receber ali. Então, a gente precisa também buscar uma alimentação leve, buscar reforma íntima, né? Buscar respirar profundamente, se aliviar. Tá nervoso? Vamos respirar, vamos se aliviar, fazer o possível. O possível. A gente não consegue ficar 100%, mas o possível a gente tem que se preparar, sim. Faltou alguma coisa, Obrigado. Será? Acho que não, senão o Osmar vai lembrar. A preparação de quem recebe o passe, é só isso? A preparação de quem recebe o passe é o que eu falei. A pessoa precisa estar conectada, ela precisa também ter uma alimentação adequada, ela precisa estar com um sentimento receptivo e precisa tentar ter essa conduta moral e a prática do bem, né? Tudo isso é para os dois, né? Para todos nós. Emmanuel fala que quando a pessoa que vai receber o passe está realmente sincera no seu propósito, é criado imediatamente uma ligação entre ele e a pessoa que está aplicando o passe, que potencializa muito os fluidos que ele está recebendo, né? Então é bacana isso aí. Obrigado, viu, Milton? A nossa amiga Meire Freire fez uma pergunta para nós aqui no Facebook. O sopro também é um passe? O sopro é uma das formas de aplicar o passe, né, Maria? Sim. O que você pode dizer para ela? A gente tem assim, até uma questão do livro dos médicos que fala sobre isso, que existem mediunidades que aplicam o passe através do sopro, né? Que são mediunidades curativas, que têm essa faculdade aí, e na hora que ela sopra, ela emite ali, através dos fluidos magnéticos, essa energia necessária para a pessoa. A gente teve aqui em Bauru um médium que ele sempre soprava, né? Quando o senhor Paulo Neto, não sei se vocês conheceram,
Hoje em dia ele já está mais de idade, mas ele veio muito aqui em Bauru, fazer aplicação de passe a inúmeras pessoas. Eu levava ele nas casas, eu era motorista dele, levava ele nas pessoas acamadas, e ele sempre aplicava o passe e soprava, né? Que fazia parte dessa mediunidade dele, né? E Kardec diz que isso existe sim. Existe sim. Na verdade, são dois tipos de passe de sopro, né? O sopro quente, que tem uma ação cicatrizante, e o sopro frio, que é bom para essas áreas de desmaio, coisa assim. Mas, Maria, nessa pandemia que nós estamos hoje, pouca gente aceitaria Não pode soprar, né? Não pode assoprar, né? Pouca gente aceitaria isso aí agora. Comprar Covid não dá, hein? Agora, esse tipo de passe está suspenso, por enquanto. Jorge. Maria, pegando um gancho da pergunta que eu te fiz, que você comentou, da oração que você fazia, né, naquele hospital com aquele grupo de trabalhadores, nós podemos dizer que, de certa forma, a oração também é um passe? Então, a oração, ela é o nosso diálogo com o nosso Pai Criador, né? Ou com os nossos irmãos espirituais. Quando nós oramos em benefício das pessoas, quando a gente coloca ali até os nomes, né, para a vibração, a gente está orando, nós estamos vibrando para elas, vibrando. Já o passe é a imposição das mãos. Só que as pessoas que são mais leigas, o que a gente fala quando a gente vai aplicar um passe numa pessoa leiga? Eu só vou fazer uma oração, não é assim que a gente fala? A gente fala para as pessoas mais simples, né, que não sabem o que é, para elas poderem aceitar, porque o passe, infelizmente, como ainda não é compreendido, muitas pessoas que não entendem, elas acham que é macumba, que vai fazer alguma coisa, o pessoal até se assusta, né? Eu vou no centro tomar um passe, meu Deus! Então, eles se assustam. Então, às vezes a gente fala, é uma oração para explicar, mas na verdade existe uma diferença, uma grande diferença. Ok. Osmar está aí? Você acha que ele Então deu tem uma mais caidinha? uma aqui. Fica à vontade. Eu Tem ia mais falar uma uma. coisinha, o Milton. Oi, pode Milton, falar, né? pode falar. Eu ia falar que o Leon Denis, ele deixou uma frase tão bacana, que ele disse assim, ó, que o magnetismo vem a ser a medicina dos humildes. Sabe por quê? Porque quantas pessoas idosinhas, quantas senhorinhas a gente vê benzendo, e é o magnetismo que elas estão aplicando, e quantas pessoas que no passado e até hoje em dia não têm condições, às vezes, de pagar um médico ou ir a um hospital, eles vão em uma senhorinha, em uma benzedeira, vamos dizer assim, né? E ela, através desse passe, desse magnetismo que ela tem com tanto amor, o que ela faz? A medicina dos humildes, cura aquela criança, cura aquela pessoa, fica muito bem. Então, Leon Denis, ele fala claro isso, né? Porque é muito bonito isso. E hoje em dia existe ainda essa simplicidade, e às vezes muito mais poderosa do que naqueles outros que são doutos, né? Que às vezes se dizem doutos da doutrina, e são arrogantes, né? E não consegue jamais fazer aquilo que uma pessoa tão simples faz, né? Desculpa interromper, Milton, mas é que esse assunto da Maria é fascinante. Era a minha pergunta. Então, você vai fazê-la, só um comentário. Há 60 anos, 100 anos, 120 anos, não existia SUS. Né? E a pessoa pobre também não conseguia pagar médico, era só poucos que podiam pagar médico. Né? Então, qual que era a saída, Maria? Então, essa que eu falei. O que o Leon Denis deu resposta aqui. As benzedeiras, né? O magnetismo vencer a medicina dos humildes, o Leon Denis fala. Acho que você caiu nessa hora, não sei. Não, exatamente, estou concordando com você, né? Porque as pessoas sempre benziam, levava a criança para benzer e melhorava. E o que era aquilo? E aí que eu digo o seguinte, olha quanto o espiritismo aqui no Brasil deve a essas pessoas humildes, essas benzedeiras, etc. Né?
Era só isso, Milton. Obrigado por você me dar esse espaço aí. Vamos lá. Não, é que a minha pergunta, ela citou o exemplo da frase, e a minha pergunta iria exatamente nesse sentido. Se o passe, ele Maria, só poderia ser dentro da casa espírita. O Milton sempre fala essas coisas, você tirou da minha boca a pergunta. Eu vi. Bom, primeiro que eu sou apaixonado pelo Leon Denis também, e aí eu abro mão de qualquer pergunta para você fazer a citação dele. Mas a minha pergunta era se o passe teria que ser só dentro da casa espírita. E aí eu ia fazer uma relação com o reiki, com outro jorei, né? Até com a benzedeira que você colocou, né? Que a benzedeira exatamente ela faz isso, né? Ela coloca a primeira mão sobre a fonte da pessoa ou na cabeça para começar a oração, né? Eu lembro muito bem que minha mãe me levava na vizinha, que ela tinha esse dom, né? Esse dom, e mesmo sendo católica, minha mãe, ela não deixava de ir lá, né, fazer o benzimento e fazer algumas ações lá que era pedido pela benzedeira. Então, todos esses, isso que eu relatei, né, o reiki, o jorei, de outras religiões ou de outras filosofias, podem ser vistos como um passe? Você vê que eles, assim, na teoria deles, e a gente tem que respeitar, né, que muitos deles são aplicados aí cientificamente, como o caso do reiki, né, já existem, assim, as pessoas têm consultas, né, tem consultórios que aplicam reiki, tem até hospitais que aplicam reiki, não dando essa explicação sendo um passe, né, porque tem ali a conotação científica deles. Mas a gente sabe que o fenômeno é o mesmo, né? E a gente sabe que a espiritualidade, ela vai estar ali utilizando os meios que for para atingir o objetivo. Os meios que for, seja através da senhorinha que benze com tanto amor, seja através de uma pessoa que aplica um reiki, mas ela está aplicando cientificamente, vamos dizer assim, né? Sim, todas elas se voltam para um núcleo comum, né? Para que seja essa doação energética. Obrigado. Satisfeito, Milton? Satisfeito, Milton? Sim, Osmar. Posso fazer uma provocação, então, para vocês dois? Uma pessoa que dá passe no centro, uma senhorinha já, uma senhora, Dona Maria. Dona Maria tem os seus 70 e poucos anos, tal. Ela estava andando na rua, e aí, do outro lado da rua, ela viu uma pessoa passando mal, e ela sentiu que era alguma coisa espiritual. O primeiro impulso dela foi atravessar a rua e dar um passe nessa pessoa. Ela ia praticar caridade, ia fazer bem para alguém. Isso é possível? É certo fazer isso, Maria? Olha, Osmar, por mais que a pessoa ela tenha boa intenção e um amor no coração grande, né? Querendo auxiliar o outro, não é bom. Assim, a gente não aconselha que faça. Porque, primeiro, você não sabe se realmente é aquilo que a pessoa está precisando, né? Segundo, você não sabe se algum espírito também te soprou para você levar uns puxão ali, né? Nunca sabe, porque o que tem de sopro de espírito na gente é uma beleza. E terceiro, você não sabe qual é a condição espiritual daquela pessoa. Se é uma condição espiritual, por exemplo, de uma pessoa que está com uma perturbação espiritual, a gente não pode jamais ir lá sozinho. O local certo é instruir a pessoa ao centro espírita, né? Esse é o procedimento correto. Isso foi só para complementar a tua pergunta, viu, Milton? Tá certo? Ali a gente teria que fazer um atendimento fraterno, né? Podia fazer uma orientação da pessoa e dizer que poderia ser várias coisas e uma delas... mas talvez a pessoa nem fosse espírita também, como a Maria falou, né? Bom, vamos lá. A última pergunta. Cuidado, viu, Milton? Porque eu me recordo de um fato assim, bem hilário, que às vezes a gente espírita, a gente quer ajudar e quer fazer tudo, né? Mas a gente tem que se conter nas nossas emoções, porque às vezes a gente chega, a pessoa te xinga, fala um monte, e aí você fala, peraí, deixa eu me conter. Melhor você orar mesmo e ir embora. Por isso que o lugar certo de aplicar passe é na casa espírita. Tá bom? Infelizmente, a Jorge vai fazer a última pergunta, né? Né, Jorge? Ai, tá tão gostoso, né? Tá tão gostoso, né? Fala. Eu acho que a gente continuaria aqui por muitas horas ainda, né?
Maria, a gente vendo essa questão da pandemia, né, que a gente busca o passe magnético no centro para se equilibrar, para se reestruturar, para buscar essas forças. E como o centro agora está fechado, às vezes a gente ouve falar do autopasse. É possível fazer o autopasse? Olha, nós podemos fazer as nossas orações e assim a gente vai receber as vibrações da espiritualidade. Não, não, eu nunca fui a favor dessa prática do autopasse, que às vezes você mesmo não tem como você energizar a você mesmo e tornar-se melhor, vamos dizer assim. Então, a melhor coisa com essa pandemia, no momento de dificuldade, no momento de tristeza, no momento de angústia, é buscar a sua oração, coloca a sua água para fluidificar, pede a espiritualidade positiva responsável pelo seu lar, porque todos nós temos os nossos irmãos protetores do nosso lar. E eles vão, com certeza, colocar o que a gente precisa na água e até mesmo à noite, peça para que à noite a gente possa nos encontrarmos com eles e refazer as nossas energias. E eles vão fazer isso muito melhor do que a gente ficar em nós mesmos. Tenho certeza que não vai dar certo. Que fala, né? A gente estuda sempre, então tem uma grande diferença, né, entre vibração e o passe. E muitas vezes a gente acaba confundindo. A gente acha que essa vibração, como passe à distância ou autopasse, na verdade, é uma vibração, e não o passe uma vibração propriamente dito. A gente coloca, por exemplo, quando teve uma fase do centro virtual nosso, que a gente colocava passe virtual. A gente colocava o nome passe virtual, por quê? Para as pessoas entenderem, que até dar uma aula para explicar essa diferença disso, daquilo, as pessoas, primeiro que elas não estão interessadas, segundo, que elas não vão prestar atenção. E aí teria que dar uma aula, entrar num curso de espiritismo para entender a diferença, né? Então a gente colocava o passe virtual para a pessoa entender que era o passe. Só para isso, mas na verdade não é, existe diferença, né? Bacana. Aí quanto aprendizado, né? Quanto aprendizado nessa noite. Tá muito rica a palestra de hoje, né, Jorge? Sim, vixe. Essa questão da vibração, assim, e do passe, hoje eu consigo separar os dois. Mas até então, para mim, era quase que a mesma coisa. E hoje eu já vejo diferente. A gente aprendeu hoje que cada um é uma coisa. É verdade, é verdade. Maria, essa amiga nossa, Eliana, ela está dizendo o seguinte: e repousar no Espírito Santo seria um passe também? Eu, sinceramente, não entendo bem essa expressão, repousar no Espírito Santo. Porque a pessoa que recebe cai, às vezes até de forma brusca. Eu entendi aqui que ela está dizendo o seguinte: às vezes a pessoa vai tomar um passe e por alguma razão ela cai no chão, né? Como é que é isso? Você sabe alguma coisa sobre isso? Isso daí ela deve estar falando alguma coisa da igreja evangélica, né? Porque tem uma questão evangélica aí de repousar no Espírito Santo, que é no Espírito do Senhor, que as igrejas evangélicas explicam. E o que, na verdade, é esse repouso que a gente tem que ter, o repouso de nós mesmos em busca da nossa melhora. E quando a pessoa vai até o centro ou vai até a igreja e o pastor ele põe a mão, a pessoa cai, né? A pessoa se derruba. Por quê? Porque ela está, com certeza, perturbada e não consegue lidar com a própria mediunidade, porque nem sabe o que é mediunidade. Quantas pessoas assim a gente recebe no centro? E a gente recebe essas pessoas no centro, mas aí a gente vai conduzir ela a um tratamento espiritual primeiro, para que ela se harmonize, entenda o que está acontecendo com ela, para depois ela começar a entender, né, fazer os cursos, mas primeiro ela precisa compreender o que acontece com ela. São pessoas que chegam na igreja desarmonizadas, o pastor põe a mão, ela cai. Lógico que ele põe um fluido ali para ela, põe a mão, ela acaba, às vezes, quando não é os que são já combinados. Os que não são combinados e realmente caem, né? Aí são as pessoas que têm um problema de mediunidade e não está sabendo lidar com aquilo. E precisa procurar ajuda específica. Precisa ir ao centro espírita, né? Porque continua... a gente não está diferenciando falando que o centro é melhor que a igreja, de jeito nenhum. A igreja evangélica é maravilhosa, ela ensina as pessoas a ter fé. Elas ensinam as pessoas a ter fé. Só que existem respostas que é o centro, que é a doutrina espírita, que traz essas respostas. Aí a pessoa continua caindo e continua ruim, nada melhora. Então, vamos procurar um estudo, né, conhecer melhor sobre a doutrina. Exatamente. E essa pergunta que a Eliana fez me lembrou uma outra coisa.
Tem pessoas que tomam passe e preferem um tipo de passe específico. Ela quer tomar passe com aquela pessoa que canta, que faz gestos largos, gestos abertos, que faz, faz ruídos, tal, porque ela acha que esse passe é mais forte. Isso é verdade? E às vezes acontece até a pessoa ir na Umbanda, porque não, como na Umbanda, respeitando os nossos irmãos, que também é uma religião maravilhosa, é assim, a pessoa acha que é mais forte. Mas é só, isso é o impressionar. As pessoas se impressionam com as coisas, achando que os gestos, que os cantos e que seja mais forte, não é. Na verdade, não é. O passe, ele deve ser ofertado ali em silêncio, e é em silêncio que ele vai ser recebido, né? Então, a pessoa vai sentir mais se ela se preparar mais. E ela não vai sentir nada se ela não estiver totalmente despreparada, como um peixe fora d'água. Então, É isso mesmo. Maria, foi maravilhosa. Eu vou até chamar a Georgia aqui e o Milton, eu mas achei eu maravilhoso acho... esses dois Eu aí, acho Georgia. Você também, Osmar, mas como eu não conhecia eles, são lindos, muito especiais, adorei mesmo, amei, amei, viu, Osmar? Obrigada. Olha, nós que agradecemos. Eu acho que foi uma noite maravilhosa, plena de conhecimentos. A gente conseguiu, inclusive, esclarecer alguns tabus e superstições que existem, né? Conseguimos valorizar algumas coisas que são importantes para o espiritismo, que nós acabamos de falar aqui. O passe é um assunto que não é muito falado nas casas espíritas, como palestra que nós estamos fazendo agora. E as pessoas precisam tanto desse esclarecimento, no meu modo de ver. Então, Maria, obrigado de coração pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos, e obrigado também ao Milton e a Jorge pelas perguntas inteligentes, pelas coisas que eles trouxeram para nós aqui. Mas, para a gente encerrar, eu gostaria que o Milton falasse as suas palavras finais. Bom, gratidão aí por estar falando sobre esse assunto. É um assunto que eu, enquanto fiz o curso e estou aplicando o passe no Irmã Catarina, mexe um pouco com a gente, né? Porque até isso é uma coisa para a gente, na volta da prática, se questionar, né? Se nós deveríamos ter por estar tanto tempo sem aplicar, se a gente teria que se organizar de forma diferente, né? No nosso pensamento, no horário que normalmente a gente faria as nossas atividades. E só foi esclarecedor, Maria. Muito obrigado aí por tudo e pelas respostas, e espero, como o Osmar colocou, né, que eu sempre aproveito, espero não ter atrapalhado, né, a estrela da noite, né, Osmar? De forma alguma, acho que a contribuição sua e da Jorge foram muito, muito boas. Eu gostei bastante, né? E, Maria, antes de passar a palavra para você, eu queria então agradecer a nossos amigos do Facebook que nos acompanharam. A gente espera contar sempre com a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto nós gostamos também. Eu quero aproveitar para agradecer a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, ajudaram o Centro Espírita de Irmã Catarina na entrega das cestas hoje. Graças às suas doações, ao seu trabalho voluntário, nós conseguimos entregar hoje 106 cestas para as famílias carentes. Então, a gente só pode agradecer, porque sem vocês a gente realmente não conseguiria fazer isso aí. Daqui a pouquinho eu estou colocando aqui na tela, né, a nossa conta bancária para alguém queira fazer doações, mas se alguém quiser fazer doações de mantimento, roupas, etc., a gente acha um momento para abrir o centro para receber também. Mas, nesse momento, então, muito obrigado a todos vocês. E vamos continuar fazendo a nossa caridade, porque cada um que nós ajudamos é a nós mesmos que nós estamos ajudando, não é isso mesmo? Então, Maria, eu queria que você desse suas palavras finais e, por favor, que fizesse a nossa prece de encerramento. Tá certo. A Georgia não vai falar nada? Desculpa, Jorge. Tá vendo? Ela tá tão bonitinha. Obrigado, viu, Maria, por você ter me lembrado. Acha que eu ia deixar depois ela? Mas depois offline lá ia puxar a orelha dele. Olha, Maria, Obrigado, Maria. Foi um prazer muito grande conversar com você, embora eu já assim conhecesse as suas palestras, já tivesse te ouvido, mas foi muito bom conversar assim pessoalmente. Muitos esclarecimentos, e principalmente sobre o passe, né, que a gente pode ter tantos benefícios através dele, né, proporcionar benefícios e receber também. Mas como a gente sabe, a doutrina, ela requer de nós estudo e conhecimento, né, então por isso que é importante a gente estar sempre assim,
a cada palestra, a cada tema, buscando esses conhecimentos, né, para que a gente possa tirar benefícios, né, maiores de tudo isso. Então, muito obrigada, Osmar, pelo convite, obrigado, Maria, pela paciência, né, por nos acolher ali, por nos ensinar tanto, e Milton, pela parceria aí mais uma vez. Bom, obrigado a todos vocês. Maria, por favor, suas palavras finais e sua prece de encerramento. Ok, eu queria agradecer a vocês, a Georgia, o Milton, o Osmar em especial, né, por esse momento tão gratificante, que eu aprendi muito com vocês, viu? E essas questões que vêm das pessoas vai fazendo com que mais a gente estude, e isso vai propiciando que a gente não pare no tempo. E o Espiritismo é isso, a gente não pode parar. A gente tem que cada vez estudar mais. E queria deixar uma mensagem para todo mundo que, em que pese esse momento que nós estamos enfrentando, que todos nós nos unamos, né, em energia positiva, no amor, e que a gente possa vibrar todo mundo junto, para todos aqueles que sofrem em demasia, nesse momento de dificuldade aí do nosso planeta, que é um momento de grande prova para todos nós. Querido amigo Jesus, Deus nosso Pai, irmãos da espiritualidade, nós somos gratos por estarmos juntos com essa família tão especial, por estarmos juntos com cada participante, que a casa de cada um seja um feixe de luz, Jesus, nesse momento, as águas sejam fluidificadas, se cada um receba essa harmonia, essa paz, em conjunto dessa luz que a espiritualidade traz para cada um de nós. Obrigada hoje sempre pela oportunidade, que assim seja. Obrigado, Maria. Obrigado, Milton. Obrigado, Jorge. Fiquem com Deus. Nossos amigos do Facebook, um beijo nosso para todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada.